Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Aleluia. Você está feliz com Jesus? Sim. Ele está feliz com você? Sim. Amém, glória a Deus. Fico feliz por isso. Como o pastor falou, a alegria do Senhor é a nossa força. Então se você falar, Edu, eu estou fraco, Edu, eu não estou meio, estou meio lá, meio cá. Se pergunte, o Senhor ele está feliz com você, com as suas atitudes, com o que você pensa, com o que você está fazendo? Porque eu tenho certeza que se você refletir, se você achar alguma coisa que está desagradando ao Senhor, e se você corrigir isso, eu tenho certeza que você vai se fortalecer, você vai ficar mais forte, amém? Aleluia. Eu estou muito feliz, eu vi as crianças vindo aqui na frente. Eu acho que nós devemos fazer isso mais vezes, de colocar elas aqui na frente, não orar por elas ali, porque enquanto eu estava ali na bateria e eu olhei, eu não sei quantas crianças nós temos hoje em dia, mas eu lembrei de uma oração que a pastora fez. Uma vez, tinham poucas crianças, se eu não me engano era só duas, né? Era o Caleb e o Isaac que vinha, e a pastora falou, não, a gente precisa gerar essas crianças, nós precisamos gerar em oração, e nós oramos, nós buscamos, e você viu o tanto de crianças que estão aqui hoje? Você pode glorificar a Deus por isso? O pastor falou dos jovens, eu vou pedir um favor, quem é jovem, por favor, fica de pé, rapidinho. Quem é jovem, pode ficar de pé. Não, tem mais jovem, não tem só isso de jovem. Eu quero que você que ficou sentado falou, Edu, eu sou jovem, mas eu não vou levantar para evitar a fadiga. Amém, fique em paz. Mas eu quero que você olhe em volta e olhe quantos jovens hoje nós temos. Pode sentar, gente, obrigado. E eu conversando com a Emily, com a Rebeca, com o Robert esses dias, eu lembro quando eles falaram, Edu, era só o Robert, a Emily, a Rebeca, a Aninha. Então eram 3, 4 jovens, e hoje nós temos todos esses, e ainda tem mais lá em cima no Ministério Infantil. E isso se deu por quê? Por que, Edu, que mais crianças chegaram? Por que mais jovens chegaram? Por que mais famílias estão aqui conosco hoje? Nós não tínhamos tantas famílias aqui. Quando nós estávamos no antigo salão, não tinha tanta gente. Eu me alegro quando eu vejo os obreiros descendo com cadeira. Vocês não sabem, eu tenho vontade de sair daquela bateria para ajudar vocês a trazer. Porque isso me alegra, saber que nós estamos crescendo. Não fisicamente, não porque estamos num salão maior, mas porque nós estamos caminhando pelo caminho certo. Nós estamos percorrendo o caminho certo. E isso que nós vemos hoje é fruto de uma plantação, fruto de palavras que nós recebemos. Não sei se você veio aqui pela primeira vez, não sei se você está acompanhando os cultos de semana que estão sendo uma bênção, mas constantemente, irmãos, as palavras que estão sendo liberadas aqui, eu anotei para não esquecer de nenhuma, é de crescimento, de avanço, de aumento, de expansão. E nós estamos recebendo essas palavras e caminhando sobre elas, e é por isso que nós conseguimos contemplar. Ah, Edu, mas realmente funciona? Irmãos, funciona. Eu sei que essa igreja vai crescer ainda muito mais. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele já fez isso. De 2 crianças nós aumentamos tanto. De 4 jovens, hoje nós temos mais de 20. E eu sei que isso não vai parar. Isso não vai parar, que isso vai continuar. Porque nós estamos recebendo essas palavras. Tem gente aí que recebe até uma palavra que eu falei. Eu nem percebi que eu falei essa palavra. Cadê a Laine? A Laine está aí? A Laine falou que uma vez que eu fui ministrar a oferta, eu falei que as pessoas iriam trabalhar apenas 44 horas mensais. Ela falou, ô Edu, eu peguei essa palavra, só 44 horas? Eu falei, mas são 44 horas. Ela falou, mas são semanais que a gente trabalha, não é mensal. Eu falei mensal? Ela falou. Aí eu falei, amém, recebe essa palavra. Irmãos, a pastora sempre fala, você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais. E eu peguei essa palavra, irmãos, eu sei que coisas novas estão vindo, coisas novas estão já acontecendo, mas nós precisamos estar atentos para essas palavras, porque palavras que são liberadas aqui, às vezes você olha e você dá risada, você olha e você fala, Edu, não, isso não é para mim. É uma escolha sua você não pegar essa palavra. É uma escolha sua você não caminhar sobre ela. Mas eu garanto, irmãos, porque a palavra nos dá respaldo disso. Se você pegar essa palavra e se você correr ela, vai acontecer. Vai acontecer, e nós temos vários e vários relatos sobre isso. Enquanto eu estava preparando o esboço, eu estava pensando o que eu poderia falar. Eu estava pedindo para o Espírito Santo me ministrar, e eu percebi que a gente já está na metade do ano. Passou rápido, não passou?
E aí eu voltei em uma das minhas primeiras pregações do ano, que eu falei sobre o cego Bartimeu. Mude para mudar era o título da ministração. E eu comecei a ler ela para ver o que o Senhor tinha falado no início do ano e como nós estamos hoje, fazer essa comparação, para saber se nós estamos ainda percorrendo o caminho certo, ou se nós estamos buscando um caminho diferente, para saber se nós estamos num caminho realmente que o Senhor nos estabeleceu, ou se nós estamos buscando atalhos, fórmulas mágicas, sabe, aquele jeitinho brasileiro para conseguir chegar mais rápido. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver novamente tudo que eu escrevi. Irmãos, eu quero dividir com vocês, eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero dividir. Eu li sobre Lucas, capítulo 18, que fala justamente sobre o cego Bartimeu. Só que você sabia que quando o Senhor Jesus, ele curou o cego Bartimeu, o propósito não era esse? Edu, como assim o propósito não era curar? Se você pegar e ler o texto, Jesus ele estava indo para Jerusalém. Ele não estava indo curar pessoas. Ele não estava indo simplesmente para ver um cego à beira do caminho, não. Ele estava indo para Jerusalém para cumprir o propósito principal dele, que seria se sacrificar. Só que no caminho aconteceram várias coisas. Se você ler o capítulo 18, você vai ver que teve a cura dos 10 leprosos. Foi durante o caminho que Jesus foi, curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. Foi durante o caminho que ele contou e ensinou várias parábolas. As parábolas da viúva pobre, da viúva persistente, que persistia, perguntava ali para o rei que ela queria ser abençoada. Você vai ver várias ministrações que ele ensinou ali, parábolas. Você vai ver Jesus e um homem rico. Quando o homem rico chega e fala: Senhor, o que eu posso fazer para herdar o céu? Jesus fala: olha, você já está cumprindo tudo, então vende tudo que você tem, vai e me segue. E ele ficou triste e saiu dali triste. Você conhece essa história. Então olha tudo o que aconteceu durante o caminho. E aí o foco daquela mensagem foi a cura de Bartimeu. Jesus ele estava indo para Jerusalém. Só que no caminho há milagres. Você pode repetir isso? Existem milagres no caminho. Você pode repetir isso em nome de Jesus? Existem milagres, irmãos. Só que nós precisamos estar atentos, nós precisamos entender o que estava acontecendo. Bartimeu, ele não estava esperando Jesus. Se você pegar e ler a mensagem, ele estava à beira do caminho, mendigando. Ele não tinha uma esperança de voltar a ver. Só que o que aconteceu? Ele ouviu falar. Ele entendeu quem estava passando ali. E ele sabia que aquela pessoa poderia trazer cura para ele. Ele entendeu que aquela pessoa poderia mudar a vida dele. Então ele começou a clamar. No caminho, Bartimeu encontrou o caminho para a vida dele. E no caminho que você está trilhando, você já encontrou o caminho? Durante essa trajetória, Edu, eu só tenho 20 anos. Edu, eu sou um pouco mais experiente, né, para não ser rude. Durante essa sua caminhada, essa sua experiência, você já conheceu o caminho? Edu, eu já ouvi falar, mas na ministração eu falei sobre isso, sobre a progressão. Existem diversas pessoas que ouviram falar de Jesus, existem diversas pessoas que chegaram até a ver Jesus, mas existe uma progressão para isso. Nesse texto de Lucas 18 eu separei alguns. A multidão eram os curiosos que iam e ouviam falar de Jesus, mas eles não mudavam. Eles continuavam à beira do caminho. Bartimeu, ele era um da multidão, ele estava à beira do caminho, ele ouviu falar. Só que ele fez o quê? Ele tomou uma atitude. Ele sabia que Jesus poderia mudar, então ele progrediu. Ele encontrou o caminho e ele resolveu seguir o caminho. Porque se você lê a palavra, você vai entender que ele foi curado, ele recebeu a cura, mas ele passou a seguir a Jesus. Ele não recebeu a cura e simplesmente saiu e falou: obrigado, valeu, o Senhor foi muito top, mas agora eu vou viver a minha vida. Não, ele seguiu o caminho, ele continuou seguindo o caminho, então ele progrediu. E eu tinha separado aqui, a multidão são os curiosos que ficam à beira do caminho, ouvem, até chegam a olhar para Jesus, mas não escolhem seguir o caminho, eles continuam à beira da estrada, esperando não sei o que. Talvez esperando uma provisão financeira, talvez esperando somente uma bênção.
Só que você pode, irmãos, receber uma bênção, você pode receber uma provisão financeira, só que você vai receber para você ficar parado, à beira do caminho, da mesma maneira que você estava? Ou você vai receber isso para você seguir o caminho, para você perseguir o caminho? Bartimeu fez isso, e ele saiu dessa classificação de multidão e passou a ser um discípulo, que eu coloquei aqui como os 70. Quem são os 70? Aqueles que estão no caminho, aqueles que seguem o caminho, que passam a ouvir a Jesus e a seguir o que ele fala. Só que ainda há mais. Dos 70 você pode virar os 12. Edu, quem são os 12? Aqueles que vivem o caminho. Eles estão no caminho, eles conhecem o caminho, mas eles vivem. Eles estão diariamente com Cristo. Eles conhecem ao Senhor, eles ouvem a voz dele, e ele continua perseguindo o caminho. Só que ainda há mais. Você pode falar isso? Ainda há mais? Ainda há mais. Depois dos 12 você pode ir para os 3. Edu, quem são os 3? Aqueles que aproveitam o caminho. Porque existe uma diferença entre você viver o caminho e você aproveitar, você experimentar, você desfrutar do caminho. Eu não vou falar agora, porque eu vou falar mais para frente, para você conseguir entender sobre os 3. Só que além dos 3 ainda existe ainda mais. Você pode falar ainda há mais? Existe o mais íntimo. E quem é esse mais íntimo, Edu? Aquele que conhece, que prossegue em conhecer o caminho de uma maneira mais íntima. Aquele que deita a cabeça no peito e ouve as batidas do coração. Aquele que no olhar já sabe o que quer dizer. Você que é casado, ou você que talvez tenha uma mãe, que era aquela mãe um pouco mais rígida, quando a mãe te olha de um jeito diferente, como é que você fica? Você já sabe, não sabe? Quando você apronta na rua, você está em alguma festa, você faz alguma coisa que não era para fazer, você olha para sua mãe, você já sabe o que vai acontecer. Eu passei muito por isso. Minha mãe não precisava falar nada, eu já falava: meu Deus, tem misericórdia. Ô Senhor. De conhecer no olhar. Só que para você conhecer no olhar, para você ouvir as batidas do coração, você precisa de mais intimidade. Amém? Aleluia. Bom, vamos começar. Gu, coloca para mim Isaías capítulo 43, versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Eu não sei se você não consegue perceber, irmãos, mas eu já vejo o novo do Senhor, eu já vejo o que o Senhor está fazendo, eu já vejo o que Ele ainda vai fazer sobre as nossas vidas. E quando eu digo, Edu, ainda vai fazer, não é que Ele não fez, não é que Ele não tenha feito, no mundo espiritual já está feito. Só que o que nós precisamos fazer? Pai, obrigado, eu recebo, eu quero viver essa palavra, e com isso nós trazemos do mundo espiritual para o mundo natural. Só que se você não tem essa percepção, que durante o caminho você precisa reconhecer, você precisa entender o caminho, você não vai conseguir aproveitar ele, você vai simplesmente passar pelo caminho. Edu, isso é bom? Isso é bom. Esse novo caminho, que é o título da mensagem, é um caminho que nos leva para a salvação. Só que você sabia que você pode ter somente a salvação, mas você também pode ter a salvação e um plus. O que é esse plus, Edu? É você aproveitar o caminho, é você não passar aqui na terra de uma maneira, entenda o que eu vou dizer, miserável, ou de uma maneira medíocre. Sabe aquela pessoa que quando você fala com ela, ela já está andando até assim? Essa pessoa vai ser salva, Edu? Não vai ser salva. Se ela crer, se ela for batizada, se ela reconhecer a Jesus, ela será salva, mas ela precisa passar pelo caminho dessa maneira? Triste, cabisbaixa, sabe? Sempre tem um problema, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma pedra no sapato. Irmãos, tira esse sapato fora. Se for preciso, entre nesse caminho descalço. Sabe esses problemas que te atormentam e que você insiste em manter? Lance isso fora. Nós recebemos uma palavra sobre descanso, e esse descanso que a pastora ministrou não é simplesmente o descanso físico, você deitar a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir,
Porque aqui tem muita gente que consegue fazer isso tranquilamente. Eu listo para você as pessoas que conseguem fazer isso. Mas é um descanso em tudo. Sabe o shalom? A paz. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É esse descanso. Como o pastor falou, por mais que no mundo exterior esteja tudo de cabeça para baixo, as coisas não estejam do jeito que você idealizou, do jeito que você pensou, mas como que estão as coisas dentro de você? Você está no caminho, pensando em outro? Ou você realmente está vivendo o caminho? Ou você só está no caminho porque alguém apontou e falou, olha, esse é o caminho, segue, e você não quer nem saber do caminho, você só está seguindo para satisfazer uma necessidade sua. Irmãos, todos nós estamos indo para algum lugar. Você sabe para onde você está indo? Qual o caminho você está seguindo? Ou melhor, qual caminho você quer seguir? Talvez você esteja no caminho certo, mas o seu coração não está lá. Posso ser sincero? De nada vale. Por quê? Porque o Senhor ele já falou na palavra, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Não adianta você estar no caminho e o seu coração não estar nele. Você precisa conhecer o caminho. Edu, como eu coloco o meu coração no caminho? Conhecendo ele. Não simplesmente de ouvir falar, mas de você viver, de você ouvir as batidas do coração. Por que João era o mais íntimo? Por que Pedro, Tiago e João viveram coisas que os outros discípulos não viveram? Constantemente nós estamos falando isso, irmãos, durante toda a semana. Desejo, é você querer, é a famosa querência que eu brinco com os jovens. Você precisa ter isso, porque não adianta você fazer algo se você não quer fazer aquilo. Edu, mas vai ter dias que eu não vou acordar com vontade de orar, vocês já ministraram isso. Realmente vai ter dias, mas durante toda a sua vida você nunca sentiu vontade de orar? Durante toda a sua vida você nunca sentiu vontade de realmente vir na igreja? Se realmente isso estiver acontecendo com você, você não conhece o caminho. Você pode estar nele, você pode estar sendo carregado por alguém para ele, mas você não conhece o caminho. Não siga um caminho simplesmente porque alguém está seguindo. Eu estava conversando com alguns jovens e geralmente eles falam que quando você começa a ir para a igreja, quando você começa a conhecer o caminho, é porque os seus pais, eles já vão. Então você que é pai, você pega o seu filho e fala, olha, vem aqui, vem comigo, e você leva ele para a igreja, e isso está certo. Eu quero incentivar vocês, pais, tragam os seus filhos. Ah, mas eu não quero ir. Traz mesmo assim, porque aqui ele vai ouvir, ele vai aprender e ele vai começar a entender quem é o caminho. Ele não vai entender quem é o caminho na casa dele, ele vai entender aqui na igreja. E quando eu falo aqui, não é simplesmente na IFAG, não são nas igrejas que pregam a palavra da fé, são nas igrejas que pregam a verdade. Então você que é pai, você que é mãe, traga o seu filho, incentive eles, mas crie neles o desejo de não simplesmente ir para a igreja porque você está indo, porque senão, se um dia você não for, ou se um dia acontecer alguma coisa e você não puder ir, você acha que o seu filho vai ir? Na primeira oportunidade ele não vai ir. E eu posso dizer uma coisa, o seu filho ele vai crescer, o seu filho ele vai casar, glória a Deus, né, Davi? Aleluia, chegou. E depois que ele casar, ele não vai ter uma mãe, ele não vai ter um pai dentro de casa. Você plantou uma boa semente, você criou nele esse desejo para ele conhecer o caminho, ou você simplesmente só forçava ele a vir? Porque você precisa trazer ele, mas você precisa também ser referência dentro da sua casa. Você precisa também ser referência aonde você estiver. O pastor mesmo falou, se você carrega o céu, você não pode deixar rastros do inferno. E tem muita gente que vem para a igreja, aqui não, porque aqui todo mundo é crente, amém? Aleluia. Mas eu já vi em muitos lugares, o marido é uma bênção na igreja, chega em casa, a mulher, você olha para ela e você fala, nossa, que mulher sábia, prudente. Chega em casa, os filhos, tranquilo, não responde o pai, respeita. Chega em casa, irmãos, o caminho não é somente dentro da igreja. O caminho é aonde você estiver, você carrega o caminho.
é você que leva o caminho. E quando as pessoas olham para a sua vida, e eu digo todas as pessoas, seus filhos, seus primos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, quando eles olham para você, eles veem qual tipo de caminho? Um caminho que você fala, olha, esse caminho é bom, mas quando eles olham para a sua vida, você está totalmente fora desse caminho? Ou eles olham para você e falam, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter a vida que essa pessoa tem. Eu não estou falando sobre bens materiais, eu não estou falando sobre bênçãos, porque irmãos, isso é consequência de você estar no caminho. As bênçãos, elas vão correr atrás de você, nós temos essa palavra, só que elas vão correr atrás de você enquanto você está correndo o caminho. Você consegue entender isso? Você vai estar no caminho e as bênçãos vão estar correndo atrás de você. Isso é uma consequência. E quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Não seja um cristão apenas porque você vê pessoas, mas seja um cristão através da revelação pessoal de Cristo na sua vida. Edu, o que é isso? Revelação pessoal. É você sair da multidão e você progredir. Você querer se tornar um discípulo, você olhar e falar, Senhor, eu quero te conhecer. Só ler a Bíblia na igreja não é o suficiente, Pai, eu quero ler a Bíblia na minha casa. Só orar na igreja, Pai, não é o suficiente, eu quero orar também na minha casa. Só ser um cristão dentro de 4 paredes não é o suficiente, eu quero ser um cristão na minha vida, porque assim você vai passar dias com o Senhor. Você não vai passar só terça, quinta e domingo com Ele, mas você vai passar a semana inteira. E Ele vai se revelar pessoalmente para você. Ele vai ministrar no seu coração. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento, no momento em que você não sabe qual atitude tomar, que você não sabe qual escolha você deve escolher. Só que tem muitas pessoas que são dependentes. Irmãos, nós não podemos depender de outras pessoas. A nossa dependência está em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não adianta você ter fé na fé de outra pessoa. Não adianta. Não adianta você ter fé num ritual. Ah, porque aquela pessoa fez isso, eu vou fazer isso e vai dar certo. Você sabe se é isso que o Senhor Ele quer que você faça? Ou você está fazendo só porque você viu alguém fazendo e deu certo, eu vou replicar? Não. Busque essa inspiração interior no seu homem interior. Quem aqui participou das ministrações sobre Gálatas? Eu tenho certeza que você aprendeu sobre isso. Paulo, ele ministrava a graça, falava sobre a graça. Olha, não é mais necessário sacrifícios de animais, porque eles nunca foram capazes de perdoar pecados. Agora existe um novo caminho, e esse caminho é através da fé em Cristo Jesus, e isso é o suficiente. Aleluia. Só que o povo da Galácia precisava, não pode ser só isso. Vinham os judaizantes e ficavam falando, vocês precisam se circuncidar, e eles acreditavam neles. Irmãos, a graça, ela é o suficiente. A graça, ela é o suficiente, e é ela que vai te guiar pelo novo caminho, é o Espírito Santo, não é através da força do seu braço. Edu, eu já tentei vencer um vício, mas eu não consegui. Você está tentando pela força do seu braço. Edu, eu estou tentando fazer algo na minha vida e não está dando certo. Você está tentando pela força do seu braço. Ore, veja o caminho que você está seguindo. Olhe e tente entender o que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida, porque irmãos, se não for pela graça, nós não vamos conseguir nada. Nós cantamos aqui hoje, não sei se você percebeu, mas todos os louvores foram nesse sentido. Pai, nada mais importa, é o Senhor. Eu quero te seguir, eu quero viver a tua vida, te seguirei até o fim, e isso é através da graça. Eu li um livro uma vez, O Peregrino, é um livro muito bom, e ele exemplifica o poder da graça. A história do peregrino é um homem que ele estava num vilarejo, em que acontecia tudo de errado, e ele estava preocupado com o apocalipse. Constantemente ele tinha sonhos e visões do fim dos tempos, e ele ficava preocupado, ele tentava fazer muitas coisas, e ele carregava um fardo muito pesado. E aí ele encontrou o evangelista apontou o caminho para ele e falou, olha, é Cristão o nome do personagem, segue esse caminho, esse daqui é o caminho, aquela ali é a porta, entra pela porta, só que depois que você entrar pela porta, vai ter um caminho que você precisa percorrer.
E o cristão vai e acontecem várias coisas. Ele é ministrado durante todo o caminho, algumas vezes ele se desvia, mas ele consegue voltar. Em uma das ministrações, e eu achei linda esse exemplo que o livro dá, ele entra num quarto, um quarto totalmente fechado, e ele vê uma pessoa varrendo aquele quarto. O quarto estava muito sujo, irmãos, muito sujo, com muito pó. E quando aquela pessoa começou a varrer, o pó começou a subir e começou a sufocar o cristão. Ele estava perdendo a respiração, ele não conseguia permanecer naquele lugar. E o ministro que estava ensinando ele falou: calma, espera. De repente entrou uma outra pessoa com água e foi jogando a água no ambiente. E aí aquele pó ficou pesado, caiu, e o cristão conseguiu varrer. Edu, o que isso significa? No livro ele conta, aquele quarto fechado, escuro, é o coração do homem. E o coração do homem sem Jesus, ele é escuro, ele é sujo, ele é pecaminoso. E aquela pessoa varrendo o coração simbolizava a lei. O que a lei fazia? Trazia à tona todo o pecado. A lei fazia com que o pecado fosse tornado à tona, viesse à tona. E o cristão não conseguia, irmãos, não conseguia viver com o pecado. Só que como ele ia resolver aquilo? Quanto mais ele tentava limpar, quanto mais atitudes ele tentava fazer, mais o pecado se evidenciava, mais ele ficava evidente, mais o cristão ficava sufocado. Só que de repente entrou um outro personagem, que é o Espírito Santo, é a graça. E ele começou a jogar água, e a água é o poder da graça, é o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que derruba a força do pecado. Só que se você não pegar a sua vassoura e varrer esse pecado que caiu, ele vai voltar à tona. Você precisa varrer o pecado da sua vida. Você precisa deixar o ambiente limpo. Edu, mas eu não consigo. É claro que você não consegue, porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é você que vai fazer, é Ele. Só que você só vai conseguir entender isso no caminho. Você só vai conseguir enxergar isso percorrendo o caminho. Você só vai conseguir entender isso trilhando o caminho. Porque, Edu, é uma coisa que acontece da noite para o dia. Irmãos, a salvação, você aceita Jesus, isso acontece. Quando você levanta a sua mão, aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. O seu espírito, ele volta à vida, ele revive. Porém, há um processo de santificação no caminho. E qual é esse processo de santificação? É você entender que você não é um homem carnal, que você não é isso que você está vendo. Eu sei que você olha para você e fala: Edu, olha, eu sou bonito. Eu sou... Irmãos, isso vai ficar aqui na terra, você sabia? Esse corpo lindo e esbelto que você tem vai virar comida de bicho. O que vai subir? O que vai estar com o Senhor? É o nosso espírito. E por isso que você precisa entender que você é espírito. Você é um espírito. E o que você precisa fazer? Olhar para o seu corpo e, assim como Paulo fez, se esmurrar, para que o seu corpo entenda o lugar dele. E o lugar do seu corpo não é trilhando o caminho, não é o seu corpo que vai apontar qual é o caminho, é o seu espírito que vai apontar. Só que se você não entender que você é um espírito, você vai ser guiado pelo seu corpo, você vai ser guiado pelos seus sentimentos, você vai ser guiado pela sua alma. Esmurre o seu corpo. E o que é isso, Edu, esmurrar o meu corpo? É você estar no caminho. Eu vou sempre repetir isso. Você estar no caminho. Você precisa pisar, irmãos, num chão sólido, num chão firme, para você conseguir caminhar. Hoje de manhã nós estávamos até brincando sobre passar roupa. Eu acordei cedo, peguei a camisa, passei, bem bonitinha a camisa, irmãos. Passei, e aí eu comecei a preparar as coisas em casa. Quando eu termino de me arrumar, minha esposa olha para mim e fala: você não vai passar essa camisa não? Eu falei: ô Senhor, tem misericórdia. Deixa eu até beber um copo d'água aqui. Vai orando pela minha vida, irmãos. Eu recebo. E aí eu olhei e realmente estava um pouco amassado. Eu até brinquei com o pessoal do louvor, a gente estava comentando sobre isso. Só que sabe o que eu lembrei? Quando eu fui passar a minha camisa, eu passei em cima da cama, só que a cama não estava arrumada. A cama estava com uns relevos. E quando você passa a camisa, se você fizer isso depois na sua casa, quiser fazer o teste, pega o seu lençol, deixa ele todo estranho assim, como você acabou de acordar, e tenta passar uma camisa em cima dele.
a camisa vai tomar a forma da cama, e mesmo você passando, ela vai ficar um pouco amassada. Aonde você está pisando? Você está pisando em caminhos, você está trilhando um caminho tortuoso, que depois quando você olha, você fica todo amassado. Você também está tortuoso, você está trilhando um caminho reto, irmãos. Essa imagem foi perfeita, olha para essa imagem. É um caminho reto, não tem desvios, não existe atalho. Por quê? Porque é uma coisa só uma coisa basta, a graça, a presença do Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. E quando você começa a entender isso, quando você começa a entender quem Ele é, isso gera uma convicção dentro de você, e você começa a criar uma coisa dentro de você, uma coisa muito importante que os jovens estão cansados de saber: querência. Edu, o que é querência? É o desejo, é você querer estar, é você estar apaixonado por Cristo, é você amar Ele todos os dias, porque quando você quer, irmãos, você recebe. Como nós falamos no início, tudo está disponível, o Senhor Ele já fez todas as coisas. Porque algumas pessoas recebem, outras pessoas não? Porque algumas pessoas vivem, outras pessoas não? Por falta de querência. Edu, mas eu quero. Você realmente quer? Ou você quis naquele momento? Porque quando você quer uma coisa, você persiste nela, você percorre esse caminho até você conquistar. Geralmente criança que é assim, criança entra numa loja de brinquedo, eu tenho sobrinhos, eu sei como que é, olha tudo, quer tudo, só que na realidade não quer nada. Passa 2 minutos, a criança esquece daquele brinquedo, a não ser que seja um brinquedo que ela realmente queira, a não ser que seja um brinquedo que o pai prometeu. Porque aí, irmãos, eu já cometi esse erro uma vez. Eu prometi para o meu sobrinho: eu vou te comprar um presente. Chegou no dia, eu não cheguei com presente. Primeira coisa: cadê meu presente, tio? Porque a criança ela tem esse coração, ela entende. Isso que é incrível, a criança ela entende isso. Se você chegar e prometer um presente para uma criança, você pode olhar nos olhos dela, ela já vai celebrar, ela já vai ficar feliz, ela já vai sair contando que ela já ganhou. É assim ou não é? Ó, você vai ganhar uma bicicleta, ela já vai, olha, eu tenho uma bicicleta, ela vai contar para todos os amigos dela. A bicicleta já é dela? Ainda não, você não foi, você não comprou, você não entregou para ela, mas ela já entende isso. Ele me prometeu, vai acontecer, pode demorar uma semana, pode demorar um ano, mas eu tenho uma bicicleta. O que você tem recebido do Senhor? Quais são as palavras que você tem recebido? Você ainda tem isso dentro de você? Olha, eu vou ganhar, já é meu. Ou você simplesmente se esqueceu dessas promessas? Ou durante o caminho você se preocupou com outras coisas? Irmãos, eu sei de muitas coisas que vão acontecer na minha vida, eu tenho plena certeza, e elas já estão acontecendo, e eu tenho o prazer de dizer que eu vou testemunhar aqui, e eu quero que você esteja para você celebrar comigo. Sabe por quê? Porque depois eu vou sentar e eu vou ouvir você contando os seus testemunhos. Nós vamos precisar, pastor, de fazer um culto só de ação de graça, só de testemunho, um culto que a gente só vai vir aqui e as pessoas vão contar as bênçãos, e aí todos vão poder falar: ah, mas eu não ganhei uma casa, eu não ganhei um carro, ah, mas eu não ganhei uma promoção no trabalho. Mas você ganhou algo, o Espírito Santo fez algo sobre você, e o que foi? Porque talvez você não esteja reconhecendo um simples cuidado do Senhor, e isso impede que você alcance tudo o que Ele tem para você, porque nós precisamos reconhecer Ele, irmãos, nos mínimos detalhes. Você olhando para o céu e contemplando a glória do Senhor, você vai conseguir perceber Ele em todos os detalhes, amém? Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos querer isso. Se você pegar e ver a trajetória de Cristo, Ele sempre fazia uma pergunta antes de operar um milagre: o que queres que eu te faça? Com o cego Bartimeu foi a mesma coisa. Vamos lá, pensa comigo. Você está na frente de uma pessoa que é cega, você pode operar um milagre através do Espírito Santo. Você iria perguntar o que você quer? Não, você já ia chegar impondo a mão e orando: olha, recebe visão, recebe a cura. Por que Jesus sempre perguntava? Para ver o desejo do coração. Porque existem pessoas, e eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Existem pessoas que estão feridas,
Existem pessoas que estão enfermas e não fisicamente, e às vezes elas até falam: eu quero ser curado, eu quero receber a cura, só que verdadeiramente no coração elas estão tão apegadas a essa enfermidade, elas estão tão apegadas a essas pequenas coisas que elas não querem de verdade. Aquilo virou uma muleta, virou um apoio, que se ela perder, ela vai ficar. Olhe para dentro de você, você realmente olha para Cristo e fala: Senhor, nada mais importa, a sua presença vale mais. Porque se você entende isso, se você realmente quer isso, irmãos, não vai ser um problema na segunda-feira que vai tirar a sua paz. Não vai ser um filho te respondendo mal que você já vai dar a outra face, a sua face ruim, a sua face carnal para ele. Não vai ser um chefe que pega no seu pé, que vai conseguir fazer com que você mude quem você verdadeiramente é. Só que você precisa estar no caminho, você precisa percorrer o caminho. E eu pergunto: qual caminho você quer seguir? Durante as viagens que a gente precisa fazer mais viagem, né, vida? Pastor, eu estou precisando de umas folguinhas de vez em quando. As poucas viagens que a gente faz por enquanto, a gente vai viajar mais, coração, prometo. Você recebe? Nós gostamos de fazer de carro. E é sempre a mesma coisa. Quando nós estamos andando no caminho, a minha esposa está dormindo geralmente, e aí ela só fica assim: por que você está correndo? É revelação, é do céu, ela está dormindo, mas por que você está correndo? Irmãos, profeta. Só que quando ela está acordada, são raras às vezes, mas quando ela está acordada, e ela vê, sabe essa paisagem quando a gente gosta muito de interior, e você vê aquelas árvores que parece que foram colocadas à mão, enfileiradas, parece que foi alguém que pintou, e realmente foi alguém que pintou, aquilo nasceu no coração de alguém. E aí a Karen olha e ela fala: nossa, que lindo, como Deus é bom. E isso é o aproveitar a viagem. É você não estar percorrendo o caminho só pensando no final. Quando eu chegar vai acontecer isso, quando eu chegar vai ser assim, quando eu chegar... Não, durante o caminho o que você está fazendo? Você está preocupado somente em chegar logo, ou você está aproveitando a viagem? E aqui entra aquela parte que eu falei sobre os três. Quem eram os três? Pedro, Tiago e João. Esses caras aproveitaram Jesus. Não que os outros 12 não aproveitaram, mas eles aproveitaram mais. Existem episódios específicos que somente Jesus, Pedro, Tiago e João estavam. Não estava a multidão, não estavam os 70, não estavam os 12, só estavam os 3 mais íntimos. Por quê? Porque eles estavam aproveitando. Edu, como assim eles estavam aproveitando? Eles estavam ao lado do Senhor e eles queriam estar. Eu fico imaginando, enquanto eu estava preparando o esboço, Jesus acorda, vai orar, né? Porque nós vemos isso, que era uma prática do Senhor, orar, a intimidade com o Pai. Mas eu imagino Pedro acordando, olhando e falando: cadê o mestre? Ô Tiago, você viu o mestre? Não vi, eu também estou procurando ele. Aí eles vêm, João vindo lá de trás: eu estou procurando o mestre, eu já sei onde ele está, mas ele falou que não quer que ninguém incomode, ele está orando. E os 3 esperando ansiosamente Cristo voltar, Jesus vir para eles estarem perto. Por que você acha que só eles participaram de alguns episódios? Só os 3 viram a ressurreição da filha de Jairo. Jesus, ele foi ressuscitar a filha de Jairo e ele não chamou todo mundo. Ele chamou os 3, falou: Pedro, Tiago e João, vem. Por quê? Irmãos, estar num lugar onde um milagre acontece é bom, todo mundo quer. Isso é gostoso. Você vê ali pessoas sendo curadas, você participar ativamente disso é ótimo. Eu olhei para o Baba, eu lembrei nos cultos de oração, sobre a administração, oração que prevalece. Ele chegou aqui, irmãos, carregado, ele não estava aguentando de dor. 2 homens precisavam colocar ele ali sentado. E no final do culto, ele veio aqui na frente, nós oramos, ele saiu correndo aqui, e no outro dia ainda foi jogar futebol. E isso é gostoso, nós nos alegramos. Só que até você chegar no ponto do milagre, você está disposto a percorrer esse caminho? Você está disposto a esperar esse tempo do milagre? Porque talvez os outros discípulos não estavam dispostos. Talvez quando Jesus chamava, eles estavam prontos para ir. Mas e quando Jesus, ele não chamava? Será que eles iam atrás de Jesus? Ou eles falavam: nossa,
Ainda bem que ele não me chamou, agora eu vou descansar. Nossa, ainda bem que hoje não tem culto, agora eu posso dormir mais. Nossa, ainda bem que hoje não vai ter isso, porque eu posso ficar assistindo aquela série na Netflix. Será que não tem sido assim nas nossas vidas? Isso é para mim, irmãos. Isso também é para mim. Nós precisamos nos santificar mais. E como nós nos santificamos? Estando ao lado de Jesus. Mesmo quando não for um dia de culto, mesmo quando não for um dia que você, hoje tem isso para eu fazer, não, é você querer estar, porque Pedro, Tiago e João, eles queriam estar com o mestre, e nós temos provas disso. Eles presenciaram a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus, só os 3 estavam perto, e a oração no Getsemane. Foram 3 episódios que só os 3 estavam perto, mas se você estudar a vida de Pedro, Tiago e João, você vai ver frases que só eles falaram. Eu vou começar por Pedro, porque Pedro era... Tem um Pedro aqui hoje, não tem? Cadê o Pedro? Pedro! Quais eram essas frases que eles falaram? Aleluia, glória a Deus. Pedro falou assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Se você pegar e entender um contexto disso, Jesus, ele não estava perguntando para Pedro. Jesus não virou para Pedro e falou: Pedro, você também não vai embora? Não, ele virou para todos, falou: e vocês? Vocês não vão embora? Não sei se de repente no coração de alguém falou: será que eu vou? Vou esperar alguém sair, se alguém for eu vou. Mas eu imagino Pedro olhando e falando: para onde, mestre? Para onde eu posso ir? Você vai ver vários relatos de Pedro, irmãos, a revelação que ele teve do próprio Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro era alguém que queria estar. Pedro era alguém que estava com os olhos fixos no Senhor. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir por sobre as águas. Aí eu chamei, o Pedro veio. Irmãos, a bênção é assim: você chama, ela vem. Amém, Pedrão? É isso aí. Glória a Deus. Se é o Senhor mesmo, me manda ir por sobre as águas, me manda ir andando. E ele andou sobre as águas. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, para que se cumprisse as escrituras, para que realmente eles entendessem que nós precisamos servir aos outros, Pedro foi o primeiro a falar: não, Senhor, não lava meu pé não, que isso? O Senhor é mestre, o Senhor é Senhor, o Senhor é Senhor. Como é que o Senhor vai lavar meus pés? Não, eu que preciso lavar. E aí, o que Jesus fala? Pedro, se eu não lavar os teus pés, eu não vou ter parte com você, você não vai ter parte comigo. E é lindo isso, que você vê até a ingenuidade de Pedro. Pedro falou: então, Senhor, não lava só o meu pé não, lava meu corpo, lava a cabeça, lava tudo. Se isso não é querência, se isso não é desejo, eu não sei o que é. E você vê o que Pedro fez, e você vê como Pedro foi levantado. Mas por quê? Porque ele quis. Tiago e João também não ficaram para trás, irmãos. Nós temos poucos relatos, mas se você pegar para ver, eles queriam estar ao lado do Senhor, tanto que eles chegaram a pedir: Senhor, deixa que eu e meu irmão, nós nos sentemos, um à sua direita e um à sua esquerda no teu reino. Jesus repreendeu e falou: vocês estão pedindo uma coisa dura, isso eu não posso cumprir, não cabe a mim. Só que você vê o desejo deles, o cuidado que eles tinham com Cristo, tanto que quando eles chegam em Samaria, alguns samaritanos não recebem Jesus. Tiago e João, e isso mostra até a fé deles, fala: mestre, o Senhor quer que nós, ele nem fala, por que o Senhor não ora? Eles falam assim: o Senhor não quer que nós oremos e fogo caia do céu para destruir eles? Fala: Senhor, é só o Senhor falar, se o Senhor falar a gente ora agora. E o Senhor ensina eles, mas você vê que durante o caminho que eles aprenderam todas essas coisas, foi durante os 3 anos convivendo, tendo experiências com o Senhor, que eles conseguiram entender o caminho. Amém, aleluia. E por isso eles foram levantados, irmãos, como colunas na igreja, como colunas, referências. Eles eram referências de um modo de vida, eles eram referências de alguém para você olhar e ver que ela não só falava sobre o caminho, mas que ela vivia o caminho, ela aproveitava o caminho e ela conhecia o caminho. Aleluia, glória a Deus. E aí você deve seguir essas pessoas.
Aí você deve olhar e falar: eu quero ser como essa pessoa. Porque você perseguindo, você vai entender o porquê que ela é dessa forma. E aí você vai conhecer ao Senhor. Quem anda aqui de moto? Quem já andou de moto? Eu ando de moto e é muito engraçado quando você está no trânsito, que está tudo parado. Do nada você vê um motoqueiro fazendo o quê? Virando, indo, fazendo parece um caminho de uma água. E aí quando um vai, o que acontece? Vai a fileirinha. Por quê? Porque um entendeu que o outro já sabe aonde vai sair. Ou se eu for por aqui, eu já sei o caminho. Você tem sido isso para os seus filhos? Você tem sido esse motoboy que olha e fala: olha, eu sei o caminho, vem, segue os meus passos? Ou não? Ou você está lá parado, e o pior, fazendo com que outras pessoas estejam paradas atrás de você? Irmãos, isso é muito sério. O caminho, ele está disponível, ele está livre. Livre acesso. Livre acesso. Só que o caminho, ele não é uma esteira que ele vai vir andando e fazer com que você ande. Se você for numa esteira e você apertar o botão, a esteira vai começar a vir. Se você ficar parado, você vai cair. Então a esteira te força a andar. Só que o caminho não é essa esteira que vai te forçar a andar, não. Você tem que resolver andar o caminho. Você tem que resolver dar o primeiro passo. Edu, mas o primeiro passo é difícil. O primeiro passo é complicado. Você precisa fazer mais força para você dar o primeiro passo. Só que a partir do momento em que você está em movimento, você não precisa fazer tanta força. O próprio peso do seu corpo, a própria inclinação que você faz, e eu já falei sobre isso em outras ministrações, quando você inclina o seu corpo, fica mais fácil de você caminhar, amém? Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza, irmãos, nós estamos entrando numa nova estação. Tudo que está sendo ministrado, tudo que o Senhor ele está revelando no individual e que no coletivo está se complementando, porque eu não sei se você percebe isso, mas eu te convido, assista as 3 últimas ministrações do YouTube para você ver o que nós estamos falando. É sobre avanço, sobre crescimento, e não é porque nós queremos avançar, não é só porque nós queremos, mas é porque o Espírito Santo está ministrando isso. É momento de nos prepararmos para o maior. É momento de nos santificarmos para o maior, uma nova estação. E como o pastor falou na quinta-feira, uma nova estação exige uma roupa nova. Você não vai sair no inverno com roupas de verão. Você não vai sair no verão com roupas de inverno. Exige uma postura nova de você, e você tem essa postura. Talvez enquanto eu falava de Pedro, você falou: Edu, você falou que ele olhava, que ele estava com os olhos fixos, que ele foi uma referência, mas Pedro também, negou a Jesus. Pedro também, crente, fica apontando mesmo, tô brincando, mas realmente, Pedro errou, Pedro se desviou, Pedro talvez pensou num atalho, não sei, teve medo, teve angústia, teve pavor, talvez porque ele pensava que seria de um jeito e foi de outro completamente diferente. Só que, irmãos, por mais que as circunstâncias mudem, se os seus olhos continuarem em Cristo, se a sua vida está sob o controle dele, por mais que pareça que tudo está saindo fora do plano, não está saindo fora do plano, não está. Só que Pedro não entendia aquilo, e a palavra conta que depois que ele nega a Cristo, ele volta às velhas práticas. Quais as velhas práticas? Pescar. O mesmo cara que falou: mestre, para onde nós iremos? Voltou para onde ele estava. O que eu quero que você entenda, não adianta você simplesmente falar, irmãos. Você tem que desejar. Você tem que desejar, você tem que querer. Querência, grava isso no seu coração. Querência, eu preciso ter querência. Não sei como, a Bíblia, a palavra não relata como foram os dias de Pedro, mas eu sei o que ele fez quando ele viu o mestre. E toda vez que eu leio sobre isso, eu vejo uma mudança de postura, uma mudança de conduta, uma mudança de mentalidade incrível. Eu quero ler com vocês. Misericórdia, eu não vou ler não, irmãos, eu vou falar para não tomar muito tempo. Lucas capítulo 5, se você pegar e ler Lucas capítulo 5, é a primeira chamada de Jesus, é a primeira chamada de Cristo a Pedro.
Você conhece a história, Jesus está ensinando, olha um barco e fala: Pedro, posso ensinar aqui do seu barco? Pode, Senhor, vai. Se afasta um pouco, começa a ensinar, despede a multidão, vira para Pedro e fala: ó, vamos pescar? Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós não conseguimos nada, hoje o mar não está para peixe, Senhor, mas pela tua palavra eu vou. Pedro aqui, nesse momento, Pedro já conhecia a Cristo. A primeira vez que Pedro viu ao Senhor, se você pegar para ler Lucas, ele tem um cuidado de colocar tudo numa ordem cronológica. Se você pegar para ver, Jesus primeiro cura a sogra de Pedro e depois vem esse evento. Então Pedro já sabia, é por isso que ele fala: pela tua palavra. Pedro já sabia do que Jesus era capaz. Pedro já sabia que o milagre poderia acontecer, por isso que ele obedeceu. Ele falou: Senhor, pela tua palavra eu vou fazer isso. E eles lançam a rede do outro lado, pesca maravilhosa, talvez o melhor dia da vida de Pedro. E aí o que acontece? Ele chama todo mundo, chama os outros barcos para ajudar, ele enche os barcos de peixe. Grava isso, olha a ordem que aconteceu. Jesus declara uma palavra, Pedro obedece, Pedro puxa os peixes para dentro do barco, chama os outros para ajudar. Depois que Pedro chega na areia, Pedro se curva e fala: Senhor. Só que se você for para o final do capítulo, para o final da história, em João 21, Jesus ele já ressuscitou, já está tudo top, tudo bem feito, só que Pedro está pescando, e Pedro, mesmo não querendo, ele era uma influência para os discípulos, ele foi levantado para aquilo. Se você parar para ver, estava todo mundo reunido sem fazer nada. Pedro falou: eu vou pescar. Os outros falaram: eu vou com você. Uma referência, ele ainda era um ponto de referência, e eles estavam pescando, estavam ali, o mesmo cenário, irmãos, não estavam pescando nada. De repente eles avistam um homem na praia. Esse homem grita: ei, tem alguma coisa? Vocês têm peixe? Vocês têm alguma coisa para comer? Não pescamos nada. Lança a rede para o outro lado. Eles lançam, irmãos, a mesma coisa. Eles lançam a rede para o outro lado. Só que aí há uma diferença, a postura, há uma diferença, a conduta. Quando Pedro percebe que é Cristo, por mais que foi uma pesca milagrosa novamente, por mais que existiam muitos peixes na rede, por mais que ele poderia repetir a atitude dele de puxar os peixes para dentro do barco e só depois ir até Jesus, a palavra fala que ele não faz isso. No mesmo instante, João olha para ele e fala: é o mestre, é Cristo. Quando ele percebe, ele se lança no mar, ele deixa tudo para trás. Não importa mais se eu tenho muitos peixes, não importa mais se eu tenho um barco cheio ou vazio, o que importa é que ele está me chamando, o que importa é que ele está ali na minha frente, e eu não quero seguir outro caminho, eu quero percorrer um novo caminho, o novo caminho que me leva a ele, a estar mais perto dele. E mesmo com vergonha por erros que eu cometi, e mesmo com vergonha por alguns pecados que nós cometemos, esse mar na sua frente não pode te impedir. Se lança e percorre o caminho, entenda o caminho, queira estar perto do caminho, porque isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua história, e o que é mais lindo, não vai parar em você. Irmãos, entendam isso, pelo amor de Deus, isso daqui vai passar. Eu não vou tocar bateria no céu, eu não vou estar pregando no céu, não vai, isso aqui vai passar. E Edu, então por que você toca a bateria? Por que você prega? Porque eu preciso cumprir o que ele falou, e de fazer discípulos, e de anunciar o evangelho a toda a criatura, não para vocês virem num ambiente gostoso, bem iluminado. Isso é bom, isso é ótimo, isso é excelente. Nós vamos ainda continuar, nós vamos aumentar as coisas, nós vamos melhorar as coisas, isso vai continuar, isso não vai parar, irmãos. Nós vamos fazer de uma maneira excelente, só que não adianta ter tudo o mais excelente possível se a palavra faltar. Não adianta ter um microfone
se a presença não estiver junto. E Moisés entendeu isso. Moisés entendia isso. Pai, nós só vamos se a sua presença for. Nós só fomos se o Senhor nos acompanhar. O que Moisés estava falando? Eu prefiro ficar parado aqui. Eu prefiro ficar vendo as areias correndo e eu parado, do que eu seguir um caminho em que o Senhor não esteja, do que eu seguir um caminho em que a sua presença não esteja ao meu lado, não esteja me acompanhando, me guiando. Aleluia. Irmãos, nós vamos crescer muito, muito, porque nós estamos caminhando sobre uma palavra. Vocês que estão chegando agora, ano passado nós recebemos uma palavra. Em 2024 a palavra foi 2 Coríntios capítulo 20, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições. Tomem as posições e permaneçam firmes. E o que nós fizemos? Obedecemos. Nós tomamos posições. Nós oramos durante vários dias, durante várias horas, durante vários meses, e nós vimos o que o Senhor concretizou, através do que? Da obediência, através do que? Da direção. E não sei se você sabe, mas para esse ano nós também temos uma palavra. Para esse ano nós também temos um caminho a percorrer, e está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de águas e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Você conseguiu perceber a diferença, Edu? Então a visão mudou? Não, irmãos, a visão permanece a mesma. Nós estamos caminhando com uma visão, só que as movimentações são diferentes. O Espírito Santo nos guia com essas movimentações, e eu quero que você entenda essa diferença. Eu quero a ajuda de alguém. Quem aqui quer me ajudar? Uma pessoa. Vem cá, pastor Marcos. Aleluia. Ele levantou primeiro, pastor Vanderlei. Quero que o senhor fique aqui do meu lado, e eu quero que vocês entendam a diferença. O senhor já serviu alguma carreira militar? Tentou? Posição de sentido aqui, ó. Colou. Quando você recebe uma ordem de um superior, tome posição. Você fica aqui, você fica parado, você não se mexe. Toda sexta-feira nós tínhamos a formatura. A formatura era o desfile que nós fazíamos no quartel. E, irmãos, enquanto o capitão, o comandante, ele está discursando, posição de sentido, e não se mexe. Parado, não respira, não olha, não faz nada. Parado. A não ser que ele fale alguma coisa, que ele dê um comando, então você se mexe. E essa foi a nossa palavra. Tomem posições. Permaneçam firmes. Irmãos, muitas coisas aconteceram que nos tiraram, que tentaram nos tirar, melhor dizendo. Algumas promessas que nós achamos que seriam de um jeito e foram de outras, que vieram para tentar nos desanimar. Mas nós tínhamos uma palavra: tomem posição. Por mais que a mente poderia estar, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Não vai, permanece firme. Preciso permanecer firme. Nós nos mantivemos assim. Só que agora é chegada uma nova estação. É chegado um novo tempo, então a movimentação é diferente, pois o Senhor não falou para nós só tomarmos posições. Ele falou: pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra. Sabe o que Deus está fazendo? Nós estávamos assim, parados, com posições, tomando as posições. O Senhor está fazendo isso, Ele está nos levando, Ele está segurando a nossa mão, está nos levando para um caminho, está nos levando para algo superior, algo maior. Ele está nos levando, o Espírito Santo está nos guiando. Só que se nós soltarmos a mão, nós vamos ficar parados no caminho. Obrigado, pastor, aleluia. Se soltarmos a mão, nós vamos ficar parados no caminho. Ele não falou: vocês estão indo para um caminho. Não, o seu Deus o está levando. O seu Deus os está levando a uma boa terra. E nós estamos indo, irmãos. Nós estamos indo. Não sei se você lembra na época de criancinha, quando você fazia aquela fila e tinha que andar, que todas as crianças davam as mãos para não se perder. Irmãos, não solte. Não solte.
Segure a mão do seu irmão que está do lado, porque por mais que ele, eu estou querendo sair, por mais que ele não tenha mais força para apertar a sua mão e segurar, mas a sua mão está forte segurando a mão dele. A sua mão está forte olhando para ele e falando: vem comigo. A não ser que essa pessoa queira soltar. Porque aí o que nós podemos fazer? Não é a palavra, não é o que eu falo que vai convencer, mas é o Espírito Santo. Só que algumas pessoas apagam o Espírito Santo da sua vida. Algumas pessoas calam a voz do Espírito Santo. E aí só cabe a nós orar para que elas voltem para o caminho. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo, Deus. E o que faz as pessoas não seguirem até o fim, Edu? O caminho. E o que faz elas seguirem até o fim? O caminho. Quando você tem essa percepção do caminho, você consegue saber o que vai acontecer. E você consegue ter a percepção de, por mais que aconteçam coisas, eu estou no caminho certo. Quando nós fomos para o acampo fora, a primeira coisa que o Davi me perguntou: a estrada é de terra? Que ele não queria sujar o carro, não queria fazer. Aí eu falei: tem um pedacinho. Eu já vi que ele fez, ele sabia do caminho, ele já ficou meio assim. Só que foi bom, não foi? E vai ter mais, amém? Vai ter mais acampo, irmãos. Mas só para os jovens. Mas tem um encontro com Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, oh glória. Mas a percepção do caminho, irmãos, pode te assustar. Só que aí vai do que você enxerga e de como você vê. Porque se você estiver olhando para você, você vai dar respostas para você mesmo. Só que se você estiver olhando para Ele, as respostas vão ser diferentes. Olha a diferença quando você está olhando para você. A cada passo do caminho, você pensando: eu preciso me esvaziar de mim. E talvez isso traga um pesar seu. Você fala: eu não quero me esvaziar. A cada passo eu preciso deixar alguma coisa para trás, e eu não quero. Só que quando você olha para Ele, você consegue entender que a cada passo você precisa se encher dEle. Você consegue perceber a diferença? Porque você fala: eu vou me esvaziar, vai ficar um vazio. Irmãos, não vai ficar um vazio. Ele te preenche por completo. Mas eu vou perder alguns amigos, mas você vai ganhar uma família. Mas eu vou perder algumas oportunidades, mas você vai receber as melhores oportunidades. Não vai ficar vazio, não vai ficar uma lacuna. Ele preenche todas as coisas. Às vezes você olha e fala: a cada passo eu preciso parar de pensar como eu penso. Só que na realidade você precisa entender que a cada passo você precisa renovar a sua mente com a palavra. A cada passo você precisa entender como o Senhor pensa e você começar a pensar igual Ele. Você pode olhar e falar: a cada passo eu preciso parar de olhar para mim. E talvez você não queira parar de olhar para você. Talvez você tenha medo de não receber um cuidado. Talvez você tenha medo de não ter alguém ali para ser o seu suporte. Só que, irmãos, Ele nos entregou o Espírito Santo. E Ele é o nosso conselheiro, o Paracletos. Ele está dentro de nós para suprir todas as coisas. Então você não pode pensar que você precisa parar de olhar para você. Você tem que pensar que a cada passo você precisa olhar mais fixamente para o autor e consumador da sua vida. Tira o foco de você e coloca o foco nele. Porque assim você não erra, assim você não se desvia. A cada passo eu preciso deixar coisas para trás, Edu. Realmente você vai precisar deixar coisas para trás. Mas a cada passo você vai avançar para o que está adiante de você, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Esse caminho ele precisa ser perseguido. Esse caminho ele precisa ser percorrido. E esse caminho ele precisa ser aproveitado. Edu, até quando eu preciso percorrer o caminho? Até quando eu preciso percorrer essa estrada? Até quando eu preciso pensar dessa maneira? Irmãos, até que nada mais importe. Até que você consiga mudar essa sua ótica de você e consiga olhar para Ele. Até que não tenha mais nada que importe mais para você. Até que não tenha mais para onde você ir, a não ser para Ele. Amém? Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, nós te louvamos.
Obrigado, Senhor, por revelação. Obrigado, Senhor, por um novo tempo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que esse novo tempo já chegou. Nós sabemos, Pai, que nada mais importa, Senhor. Nada mais importa, e nós precisamos, Pai, percorrer até que o Senhor venha, até que o Senhor esteja, Senhor, conosco, porque o Senhor verdadeiramente está, mas durante o caminho, talvez nós perdemos esse foco, talvez nós nos distraímos com algumas distrações, mas Pai, até que nada mais importe, até que não haja mais distrações, até que não haja mais, Pai, nada que nos tire o foco, e nós estejamos apenas na Tua presença, aproveitando o caminho e desfrutando de quem o Senhor é. Aleluia.